Boa tarde a todos, que a paz seja convosco. Queridos irmãos, nessa tarde fomos convidados a fazer o estudo do Evangelho. E a lição que nos foi sugerida foi extraída do livro Fonte Viva, é a lição de número 23, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Para que a gente possa iniciar o estudo do Evangelho, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e rogando a Mãe Maria a sua proteção nesses instantes de estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. A lição, queridos irmãos, eu vou pedir licença para que a gente faça a leitura e, na sequência, possamos tecer um breve comentário. Ante o sublime. Foi extraída do livro Atos dos Apóstolos. Item 10, capítulo 10, item 15. Não faças tu comum o que Deus purificou. Emmanuel assim traduz essa passagem. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo sem meditar no paciente esforço dos séculos, no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta? A razão é a luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, queridos irmãos, na lição que se apresenta diante de nós,
Simão Pedro, segundo relata os Atos dos Apóstolos, ele se encontrava num momento com fome e, de repente, lhe aparece do céu alguns animais, aves, e o anjo lhe diz: sacia a tua fome. Mas Simão Pedro diz: eu não me utilizo de coisas impuras. Né? Então veja bem, era um preconceito do povo judeu da época que alguns animais tinham a carne impura. E Pedro Simão é chamado à razão de que nada é impuro. Tudo que Deus cria é celeste. Tudo que é criação de Deus é puro. Mas Emmanuel nos traz a reflexão que nós, seres humanos, hoje, em pleno século XXI, nós conhecedores da doutrina dos Espíritos, estudantes do Evangelho do Cristo, nós já temos condições de começar a compreender que tudo aquilo que Deus nos oferece é sublime, sem exceção, a começar, como diz a lição, pelo nosso veículo físico. Quanto tempo de elaboração até que esse veículo tivesse essa característica que hoje tem, para que nós, espíritos encarnados, possamos nos utilizar dele para atingir maiores estágios evolutivos. Mas nós, quantas vezes desprezamos o nosso veículo? Não é verdade? Olha o que nós fazemos com esse corpo bendito que pela misericórdia de Deus nós recebemos. E da mesma maneira com tudo aquilo que nos cerca, a natureza, as coisas que nos são oferecidas, as coisas materiais que nos são dadas para que nós possamos evoluir espiritualmente. Mas o que acontece conosco? Na maioria das vezes somos ingratos. Achamos que tudo isso está aí e foi criado para o nosso gozo, para o nosso contento, sem nos darmos conta de quantos anos, quantos milênios foram necessários para que essa natureza, para que esse mundo atingisse o estágio em que hoje ele se encontra e que nós, habitantes desse grandioso mundo chamado Terra, possamos fazer, o nosso processo evolutivo. Nós não damos conta das coisas sublimes do Criador. Quantas vezes nós nos lamentamos, reclamamos de tudo, Tudo que passa na nossa vida é motivo de reclamação. Nós não paramos para observar a sublimidade daquilo que nós temos em mãos, aquilo que o Pai Criador nos ofereceu. Nós acabamos sendo como aqueles filhos ingratos, que ao invés de agradecer, só reclamamos. Nada está bom. Se nós não temos posses de bens materiais, nós reclamamos. Se nos falta qualquer coisa, nós reclamamos. Quando em verdade devemos sempre agradecer, porque nós estamos recebendo essas dádivas de Deus, nosso Pai Criador, para que a gente possa atuar na matéria e atingir patamares evolutivos mais elevados. Mas o que ocorre conosco na maioria das vezes? Reclamamos, não damos valor àquilo que temos. Se temos um lar sagrado, achamos que ele não é suficiente, que nós precisamos de um lar maior. Se nós temos um veículo, um carro, o carro não está bom, nós queremos coisas maiores, E acabamos nos esquecendo que tudo aquilo que o Pai Criador nos oferece é sublime, está colocado à nossa disposição para que nós possamos fazer bom uso. E muitas vezes, de que forma nós agimos? Nós espíritas, conscientes da imortalidade da alma, cientes
da reencarnação, conscientes de que estamos aqui de passagem por um breve período de tempo, temos ainda o péssimo hábito de não compreender o motivo real de estarmos aqui nessa terra. Ninguém está aqui para fazer turismo. Nós estamos aqui para progredir espiritualmente. Mas, quando estamos na matéria, achamos que o progresso é a posse de bens materiais. Queremos cada vez mais amealhar coisas materiais que não são sublimes. Não que Deus condene o uso e a utilização das riquezas materiais. Não. É que nós passamos a valorizar muito mais as coisas materiais, em detrimento das coisas espirituais, daquilo que é sublime, daquilo que realmente nos será útil para atingirmos um patamar evolutivo maior. Então, como diz a lição aqui, o homem comum, que somos nós todos, está rodeado de glória. Porém, a gente se considera num campo de vulgaridade. Somos incapazes de valorizar as riquezas que nos cercam. Através do que? Das lamentações, das reclamações. Tudo está à nossa disposição. Tudo está aí para que nós façamos uso da melhor forma possível. Mas jamais nos esqueçamos de que tudo que está à nossa disposição é sublime. É empréstimo que Deus, nosso Pai, nos concede para que nós possamos movimentar, fazer com que essas riquezas, com que esses dons sublimes que Deus nos agraciou, possam ser utilizados para a nossa evolução espiritual. E de que forma que nós iremos atingir essa evolução? Amando, servindo, se utilizando dessas coisas em prol de todos aqueles que se encontram conosco, colocando em movimento aquilo que nos é oferecido, seja o que for. Ninguém é tão pequeno que não tenha algo a oferecer. Nenhum de nós, todos temos. Às vezes a gente espera ganhar na loteria para poder auxiliar materialmente um companheiro necessitado. Quando em verdade nós temos condições de ajudar. Se não com coisas materiais, com uma conversa amiga, com uma conversa edificante, emprestando-lhe o ouvido. Tudo isso é sublime. São coisas que nós temos, todos somos capazes, todos possuímos esse dom. Então, se faz necessário que nós coloquemos em prática, iniciamos essa jornada de transformação. Por quê? Milênios a natureza levou para poder atingir o estágio material onde hoje nós nos encontramos. Hoje nós temos tudo aqui feito, as coisas estão aí e nós não damos valor. Nós achamos que ainda não é suficiente, falta-nos algo, quando em verdade tudo está à nossa disposição. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, queridos irmãos, se faz necessário que nós arregacemos as mangas e comecemos. Se nós nos dizemos aprendizes do Evangelho do Cristo, se faz necessário que coloquemos em prática os ensinamentos do Cristo. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.